Para este dia 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, elaborei um texto sobre a minha avó. Há vários contos, assuntos que podem ser colocados para homenagear as mulheres, mas escolhi o de minha avó. Já postei em vários canais na internet, o pessoal está gostando e farei agora este vídeo sobre a história de minha avó, através de relatos que ela me passou durante minha juventude. Sou escritor desde adolescente e tudo o que foi me passado desde a infância, adolescência, juventude, está tudo registrado através de meus escritos. E aqui a saga da professora Celeste pelos trilhos da Sorocabana. Era a década de 30. Minha avó concluiu o magistério aos 20 anos de idade e se tornou professora. Jovem de tudo, nunca havia saído de Jundiaí, pelo menos para longe, ou seja, São Paulo, Campinas, Itatiba, região, ela circulava, mas nunca tinha ido além. Como professora formada, o Estado enviava os professores, as professoras para diversas cidades, inclusive regiões carentes, onde estavam sendo construídas escolas rurais. E minha avó foi convocada para lecionar numa dessas escolas rurais, em Ourinhos. Ela sequer sabia onde ficava essa cidade. Ela aceitou. Eu lembro que ela falou para mim: onde vocês me mandarem eu vou, não importa o lugar. Mandaram a minha avó para longe de Jundiaí, onde ela morava, numa área rural, onde a escola ainda estava sendo construída. Era assim que funcionavam as coisas. Se informando sobre condução para lá, chegou ao trem que partia de São Paulo para Ourinhos. Acredito que já era na Júlio Prestes. Embarcou e, chegando a Ourinhos, foi conduzida pelo prefeito à escola que estava sendo construída no bairro Água do Jacu, distante vários quilômetros do centro. A cidade, claro, naquela época era bem menor, uma extensa área rural. Automóveis eram para poucas pessoas tinham automóveis. Era mais na capital, São Paulo, Campinas, Jundiaí também tinha uma frota considerável. Ourinhos era bem menos. Dessa forma, o trajeto era feito a pé ou de charrete. Normalmente as pessoas se conduziam dessa forma em cidades mais interioranas. Toda essa história foi contada por ela no decorrer dos anos 80, que morei um tempo com ela. Eu morava com meus pais, depois morei um período com a minha avó, também tive um período que morei sozinho, depois voltei a morar com minha mãe. Como a escola ainda não estava pronta, acreditem, as aulas eram dadas num rancho junto a um galinheiro. Foi um ponto que me impressionou bastante, ela contando os locais em que deu aula, inclusive Ourinhos, que foi a primeira escola que ela deu aula, foi em Ourinhos. E foi justamente num rancho. Os alunos, todos filhos de sitiantes, sentavam no chão de terra batida, alguns de chinelos, outros descalços. Não tinham uniforme, cada um ia com suas próprias roupas, que minha avó contava eram bastante simples, sujadas. Só com a escola pronta, tempos depois, tiveram o privilégio de ter mesas e assentos. Eu lembro a dificuldade que ela contava para dar aula junto a animais, a cavalos, vacas, galinhas, toda a criação junto ali aos alunos,
sentados no chão, muitos com roupas sujas. Afinal, andavam quilômetros até chegar ao local da aula. Então era poeira, quando chovia era barro. Inevitável, a própria professora, minha avó contava, que era impossível manter a roupa limpa naquelas condições andando quilômetros e quilômetros. Minha avó voltava para Jundiaí só nos meses de férias escolares, ou seja, ela ficou morando em Ourinhos, era impossível vir num final de semana, vir de trem de Ourinhos para Jundiaí, ia ficar quanto tempo em Jundiaí para depois retornar, pegar o trem de volta para Ourinhos. Não tinha condições, então era sempre nos meses de férias escolares. E nessa circulação ela teve o salvo-conduto para transitar por Ourinhos e entre Ourinhos e São Paulo pelos trens a Sorocabana. Tenho esse documento dela, o salvo-conduto, emitido pela Delegacia de Polícia de Ourinhos. Tem a foto dela com o meu avô, que ela tirou o documento pouco antes de casar. Então já saiu a foto dela com o futuro marido. Coisas da época. E o salvo-conduto permitia a ela fazer essas viagens, eventualmente, e também circular pela cidade de Ourinhos. Ela também recebeu posse de arma pela delegacia de Ourinhos, porque muitas vezes precisava fazer o trajeto para a escola a pé, sozinha. E naqueles tempos havia também muitos riscos, menos que hoje, mas havia. Ela citava que as mulheres andando sozinhas pela região rural, às vezes eram atacadas por homens mal intencionados, não só para furto, para exigir dinheiro, como também cometer atos sexuais. Então ela usou uma arma, não vou falar aqui para dar problema Covid, mas nunca precisou usar. Ela dizia que rezava para que nunca fosse preciso usar a arma para afastar alguém, para assustar alguém que fosse atacá-la. Nessas caminhadas, indo e vindo da escola, enfrentou tempestades no meio do trajeto, sozinha ou com alunos. Ficava ensopada, porque sombrinha, guarda-chuva nem sempre era suficiente para se abrigar dependendo do volume da chuva e o ponto do percurso que a chuva pegava a todos. Ou seja, estava distante 1-2 quilômetros da escola, uma chuva no meio do descampado, havia guarda-chuva que resolvesse o problema. Barro nos calçados, como citei, sem condições, sem comentários. Outro ponto interessante que ela me contou, quando precisava atravessar os trilhos de uma ponte sobre o rio. Então era necessário saber os horários do trem para não ter a surpresa de estar atravessando na hora que o trem viesse, que não tinha como escapar. Não tinha acostamento, nada. Era o trilho sobre a ponte, só o trilho. A pessoa ia atravessar de um lugar para outro sobre o rio, tinha que ser sobre os trilhos. Se o trem aparecesse, tinha que pular no rio para não ser atropelado pelo trem. E várias vezes ela atravessou aquela ponte. Esse é apenas um episódio da saga de minha avó Celeste, professora, que lecionou em várias cidades paulistas até se aposentar. Uma guerreira, esposa de ferroviário, pois ela se casou com um ferroviário que trabalhou na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Na foto do salvo-conduto, ela aparece junto dele. Tem o avô ferroviário e a avó professora, que viajou muito de trem entre São Paulo, Jundiaí e vários municípios, usando os trens da Paulista e Sorocabana.
Meu avô usava Sorocabana para ir a Rio das Pedras comprar aguardentes, usando o ramal de Itaici e Piracicaba. Meu avô faleceu quando eu tinha 10 anos, não me lembro de muitos detalhes, mas minha avó contava. Tenho também as fotos da minha avó com os alunos, só não tenho de Ourinhos, que afinal era 1935. Ela era ainda praticamente jovem, foi a primeira escola, não tinha máquina fotográfica, talvez registros na cidade de Ourinhos, da prefeitura, da primeira professora naquele bairro. Ela foi a primeira professora na Água do Jacu. Então, certamente a prefeitura deve ter no arquivo morto em algum lugar lá, foto da primeira professora, mas a minha avó mesmo não tem fotos tiradas em Ourinhos, tem apenas cartas enviadas pelas ex-alunas, inclusive muitas cartas estão em meu acervo, mas cartas são da cidade de Itapuí, que era chamada Bica de Pedra na época, que ela também lecionou, Itatiba, várias cidades. Aqui eu contei da cidade de Ourinhos. Este conto verídico da minha avó é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também homenagem aos ferroviários da época. Afinal, meu avô foi ferroviário, minha avó, esposa de ferroviário, usou muito os trens, basicamente os trens para Ourinhos, porque as rodovias na época eram precárias. Então o trem foi o meio de locomoção que ela usou para ir e vir na primeira tarefa como professora. Cidade de Ourinhos, década de 30. Em 1990, fui para Ourinhos e encontrei a escola que ela lecionou. Podem observar que é uma escola pequena de bairro rural. Quando ela chegou, estava sendo construída. E pela localização, o nome do bairro, as coordenadas que ela me deu, e também em Ourinhos, perguntando a um taxista, que eu segui para lá de táxi, que para esse bairro não havia ônibus, por isso eu fui de táxi. E o taxista, pelas coordenadas que eu fui dando sobre a escola que deveria estar desativada, cheguei até a escola que minha avó deu aula na década de 30. Essa aqui foi apenas uma das viagens que fiz, buscando resgatar a memória, a história das cidades, de pessoas. Em 1988, um pouco antes, também através dos relatos da minha avó, descobri a casa onde minha bisavó morou, em Santana do Parnaíba. Através dos relatos da minha avó, consegui localizar a casa, tirei uma foto também, em 1988. Antes da internet, já dominava os mapas. Posso dizer que o mapa é uma paixão que tenho desde que aprendi a ler, 6, 7 anos de idade. E descubro todos os lugares. O Google Maps, Street View, são ferramentas que domino tranquilamente. Alguns já falam que sou um tipo de investigador de mapas na internet. De fato, sempre pesquiso nos momentos de folga, que não estou trabalhando com as editoras, com revisões. Estou viajando pelos mapas quando não estou lá fora, claro. Não vivo só de escritório de internet. Gosto de estar nas ruas. Mas agora com a pandemia, diminui muito a circulação nas ruas. Então estou desvendando mais, descobrindo mais os lugares através da internet, do
Google Maps. Já descobri muitas coisas. Quem precisar de serviço de investigação através de mapas pode entrar em contato comigo. Estou falando sério, não é brincadeira, estou rindo, mas é sério. Mapa para mim é uma ferramenta de total domínio. Descubro tudo. Pessoas às vezes recorrem a mim perguntando endereços, como faz para chegar em tal lugar, transporte, e até recomendo a vocês mais jovens, ou mesmo os mais idosos que estão aprendendo a lidar com a internet, com computadores, com o celular. Os mapas são um desafio, mas não desistam. Não é um bicho de 7 cabeças. Para quem nunca teve o hábito, pode parecer difícil, mas vai de persistência. O mapa, depois que você aprende a dominá-lo, fica uma coisa prazerosa. É uma delícia navegar pelos mapas, conhecer as cidades, a sua cidade, as ruas, os bairros. É uma coisa formidável. Isso faz parte da minha vida. Tenho em casa, no meu acervo, mapas e mapas guardados, mapas impressos mesmo no papel. Apesar de usar o Google Maps no computador, na tela do computador, de vez em quando eu pego os mapas impressos porque aprecio esse trabalho do mapa impresso. Desenhava mapas quando eu era criança. Tem um vídeo aqui que eu desenho o mapa do centro de Jundiaí, para quem não viu, tem lá o vídeo também. E em 1990, quando fui procurar a escola que minha avó lecionou em Ourinhos, peguei o ônibus em Campinas. Aliás, desculpa, a minha irmã pegou o ônibus em Campinas para Londrina e Paranavaí, que ela foi na Feira Literária de Paranavaí naquele ano, a FEMUP, que existe até hoje, a FEMUP. Ela foi para lá e eu acompanhei minha irmã até a rodoviária de Campinas. Ela embarcou, foi sozinha para a FEMUP. Eu fui, uns 3 dias depois, de trem por São Paulo, para fazer o caminho que minha avó fazia de trem de São Paulo a Ourinhos. Queria refazer o trajeto. Já andava muito de trem nas linhas de São Paulo, Campinas, Rio Claro, Araraquara, esse interior sentido norte, mas a Sorocabana ainda não tinha viajado. E como eu sabia que os trens no estado de São Paulo estavam sendo extintos, tratei de aproveitar já naquele ano de 1990, fazer a viagem de trem até Ourinhos. O trem seguia até Presidente Prudente. E foi, se não me engano, o último ano de operação daquele trem de passageiros na Sorocabana. Se não fosse naquela ocasião, não teria mais feito. E claro, o trem demorou muito para chegar em Ourinhos, foi praticamente um dia de viagem. Fico imaginando o tempo da minha avó também, se levava mais tempo ou não. Chegando em Ourinhos, depois de conhecer a escola que ela lecionou, parti então para Londrina e Paranavaí para encontrar com a minha irmã na feira literária. Minha irmã era também bastante ativa na cultura na época. Homenageio também a minha irmã neste dia 8, Dia Internacional da Mulher, porque minha irmã foi uma pessoa que se dedicou de corpo e alma à literatura, às artes plásticas, fazia pintura, teve uma intensa vida cultural na cidade de Jundiaí, ainda adolescente jovem, nos anos 80, até meados da década de 90. Infelizmente, depois, profissionalmente, ela trabalhou com pessoas ótimas, excelentes, inicialmente, depois, mais para o fim
do trabalho dela, no decorrer do trabalho dela, passando por outros locais, outros ambientes, envolvendo política, infelizmente destruíram a vida dela. Falo com essas palavras, destruíram mesmo. Fizeram muita pilantragem com ela profissionalmente nos últimos anos de trabalho. E eu sei que essas pessoas vão pagar pelo que fizeram, mas não quero nada de vingança, não se trata de vingança, e sim de justiça. Aliás, minha mãe, também outra pessoa que deve ser homenageada neste dia 8, foi uma pessoa que trabalhou no fórum, no meio judiciário, trabalhou corretamente e nos bastidores, afinal eu saía com ela para trabalhar, ajudei no serviço dela, na condução, oficial de justiça, processos, essas coisas. E fiquei sabendo também de muita coisa nos bastidores do judiciário, que é igualzinho à política, falo sem medo isso. Infelizmente, a realidade brasileira, a justiça verdadeira não existe neste país, como a política também é imunda, não se salva nenhuma legenda partidária. Vieram algumas legendas novas, inclusive cheguei a participar, me filiar, mas no decorrer dos anos fui me decepcionando conforme fui observando o andamento da política no país. Enfim, não vou estragar aqui este vídeo, que é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mas quero deixar claro a vocês que a vida da mulher e do homem também, afinal somos seres humanos, não venho aqui querer privilegiar nenhum lado não, como existe militância política agora que parece privilegiar alguns segmentos, e a realidade é essa. Estamos todos no mesmo barco, somos seres humanos, justiça é rara, vivemos mais injustiçados. Não coloco ninguém no altar. O relato aqui de minha avó é de uma pessoa guerreira, como existem muitas mulheres guerreiras buscando superar as dificuldades da vida, a dificuldade que toda mulher enfrenta como mãe, muitas vezes mãe solteira, desafios no ambiente profissional, como a minha irmã enfrentou anos depois que ela estava na profissão que amava, que era jornalismo, trabalhou com pessoas ótimas, depois começaram a pilantrear com ela, e muitas mulheres passam por isso, passam situações terríveis no emprego por discriminação, desvalorização, questão salarial. Reconheço a dificuldade de muitas mulheres guerreiras, mas também homens enfrentam também a mesma situação. Dependendo do lugar, do estado, do país, da cidade, os homens têm mais privilégios que as mulheres encontram mais dificuldades. Mas também tem lugares onde os homens são muito explorados. Região amazônica, por exemplo, homens e mulheres são explorados, trabalho semi-escravo, política suja, política coronelista. Enfim, homens e mulheres sofrem neste mundo, nesta vida. Todos nós sofremos. E as mulheres batalhadoras neste dia 8, fica aqui a homenagem, o exemplo de vida da minha irmã, que foi realmente vítima de verdade de pessoas desonestas nos últimos anos de trabalho dela. E a justiça será feita porque a lei do retorno é infalível. Sei quem são essas pessoas, sei onde estão, sei a profissão delas. Terão o merecido delas na hora de vida, chegará o momento delas. Minha mãe também foi guerreira, trabalhando no judiciário, e minha avó, professora,
que jovem de tudo, 20 e poucos anos de idade, deixou a cidade em que morava, deixou família, foi para um lugar desconhecido por amor à profissão que escolheu. Isso que é maravilhoso. Pessoas que se dedicam de corpo e alma àquela profissão que escolheram. Muitas vezes é o dom que elas têm o dom para aquela profissão. E às vezes são reconhecidas, se caírem no lugar certo, nas pessoas certas, são reconhecidas. Minha avó deu também muita sorte, teve alunos maravilhosos, outras professoras que colaboravam muito juntas, sozinhas também, que deixaram as famílias para trás e saíram por esse mundo para ensinar, para educar crianças de sítio, filhos de famílias simples, que tinham pais que trabalhavam na lavoura, pais que não sabiam ler e faziam questão que seus filhos aprendessem a ler. E minha avó conta como aquelas crianças tinham o desejo de aprender a ler, tinham amor pelas professoras, respeitavam as professoras, tinham as professoras como segunda mãe. Tanto é que minha avó recebeu várias cartas daquelas crianças, ou das crianças depois que cresceram, seguiram os estudos, chegaram à juventude, conseguiram trabalhar graças aos primeiros anos escolares, as professoras que tiveram. Então minha avó recebeu cartas também de ex-alunas, depois de muitos anos, já casadas também, enviavam as fotos dela com o marido, com filhos, agradecendo a professora do primário que tiveram. Tudo isso é uma saga, é uma história de vida muito bonita que quero deixar registrada neste vídeo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, sobretudo as professoras que hoje sofrem muito também nesses novos tempos. As escolas são totalmente diferentes daquela época. A cabeça do ser humano mudou muito e fica aqui o registro também da dificuldade que existia na época, a dificuldade para chegar aqueles rincões que não havia segurança, não havia iluminação, não havia condução, meio de transporte, era botar os pés na terra, nas estradas, debaixo de sol, debaixo de chuva, para levar educação, para se dedicar ao próximo. Eram essas dificuldades. Hoje todo mundo tem ônibus, tem táxi, tem Uber, tem a sua própria condução, tem moto. Hoje meio de transporte não é problema. Segurança mudou um pouco, melhorou, mas continua também ruim. A forma de abordagem é outra. Os riscos que as mulheres correm continuam sendo aqueles mesmos riscos, porém de outras formas, com outras intenções, e as mudanças vieram, mas a história se repete. O mundo mudou, temos tecnologia, mas a história se repete. Os riscos, as dificuldades, o medo é outro. Continua existindo medo. Não é o mesmo medo que minha avó passou, mas é outro tipo de medo que as jovens enfrentam hoje, que as professoras enfrentam nas escolas, em sala de aula. Como minha avó citou, às vezes entrava até cobra na escola rural. Hoje não acontece isso, hoje não entra cobra, hoje pode entrar um psicopata atirando nos alunos.
Ou seja, o perigo é outro, mas a história se repete. Histórias de belezas que deixam saudades, histórias também de sofrimento, que fazem parte da nossa vida. Nossa vida é feita de momentos de felicidade, momentos de tristeza, de choro, momentos de medo, momentos de alegria. Sempre haverá essa alternância. Por isso temos que ser fortes. Estamos numa luta contínua, numa guerra contínua pela sobrevivência, pelos nossos trabalhos, pelo dinheiro diário que todos nós precisamos. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais este vídeo e até o próximo.